senador Regufe. Nesse plenário esvaziado, espero contar com a tolerância da mesa, uma vez que tem um texto um pouco maior do que os 10 minutos regimentais. Eu quero falar hoje, senador Regufe, sobre a pretendida privatização da Eletrobras. O governo Temer pretende dar ao setor privado a prerrogativa de apagar o Brasil, tal como Fernando Henrique Cardoso o fez em 2001. Não estou falando em sentido figurado, senador Regufe. A privatização das hidrelétricas aumenta enormemente o risco de racionamento de energia elétrica no país. A exemplo do que ocorreu em 2001, sobre a sanha privatista de Fernando Henrique Cardoso. Assim, não se trata de uma afirmação abstrata. Temos uma experiência prática nesta questão. Não fossem as hidrelétricas públicas, a anarquia no setor elétrico, patrocinada pelo governo FHC, teria aumentado dramaticamente os efeitos do racionamento. Tenciono analisar com cuidado devido, essa proposta de extrema irresponsabilidade de um governo que não foi eleito para isso e que, se tivesse sido eleito, certamente não o seria para privatizar um setor tão vital para a economia e a sociedade brasileiras. Permitam-me começar pela água, senador Regufe. A privatização do setor elétrico é a privatização de todos os cursos de água, de todos os reservatórios vinculados às barragens construídas para a geração elétrica. Seus donos passam a comandar um fantástico ecossistema de imensas implicações socioeconômicas no país. Água é vida. Destaco a água não pelo seu valor econômico, mas justamente pelo fato de ela não dever ser um produto de mercado. Há muito que se fala na escassez relativa de água no mundo e que esta escassez será o fator principal que levará a novas guerras no futuro. Tal desequilíbrio em seu suprimento. Transformar a água, um bem público insubstituível, em fonte de lucro para o setor privado, é um crime de lesa pátria. Lembre-se que nem Fernando Henrique Cardoso cometeu o crime de ter privatizado a Vale do Rio Doce junto com a Petrobras, a grande empresa estratégica brasileira, ousou privatizar hidrelétricas. Dirão que haverá regulamentação dos monopólios elétricos privados. Na verdade, já devia ter havido, pois existem algumas hidrelétricas privatizadas no país. Contudo, o curso geral dos processos de privatização é enfraquecer ou abolir de forma absoluta as regulamentações em atendimento ao direito adquirido ou à necessidade de eficiência do setor privado. A venda absolutamente injustificável das hidrelétricas pelo governo, se acontecer, será, portanto, a configuração definitiva da anarquia elétrica e hidráulica no Brasil, em confronto com um sistema que funciona de forma adequada e com baixos riscos. Vejamos, senador Regufe, inicialmente a questão de um ponto de vista estratégico. No mundo inteiro, a questão energética é tratada como estratégica pelos governos, pois a própria soberania das nações passa pela necessidade de se ter controle dos fatores de desenvolvimento e produção. A energia elétrica é o principal desses fatores, pois sem ela não se tem indústrias, comércio e serviços, dentre eles saúde e educação de qualidade, senador Otto. Todos os países dito desenvolvidos põem em prática esta visão estratégica. As empresas de energia elétrica, e notadamente as usinas hidrelétricas desses países, são todas estatais, inclusive na China e nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos mantém 73% da geração hidráulica sob a gerência do governo do Estado, sendo
48,9% federais. Vale notar que 26,4% da capacidade hidráulica dos Estados Unidos é gerenciada pelo próprio exército norte-americano. Tal a importância estratégica reconhecida desta fonte de energia. A sobrevivência das indústrias depende do fornecimento de energia elétrica regular, sem interrupções e com qualidade, sem alterações de parâmetros técnicos de fornecimento. Num cenário de fornecimento precário de energia elétrica, as indústrias teriam seus equipamentos de produção danificados e baixa produtividade e, consequentemente, baixa qualidade, o que inviabilizaria a competição com produtos importados. Isto levaria à perda de mercado interno e externo e à perda de empregos no Brasil. Será seguro e positivamente estratégico deixar o controle de fornecimento de energia na mão de empresas estrangeiras? Estatais chinesas, senador Otto, por exemplo. Será que os interesses de uma estatal chinesa, a China, a fábrica do mundo, vem com o controle da Eletrobras, vem coincidir com os mesmos interesses da indústria nacional? As usinas hidrelétricas, nesse contexto, ganham destaque, já que, além da própria questão energética, também, como já observado, controlam os rios e, portanto, o fluxo dessas águas com seus múltiplos usos. Quem controla a vazão dos rios tem o poder de influenciar a produção de alimentos via controle de irrigação, para citar apenas mais um exemplo da importância desse poder. Basta notar a capacidade intrínseca que tem a fixação do povo no campo, emigração de agricultores para as cidades, bem como a própria segurança alimentar. Eu apresento aqui, nesse contexto, um gráfico mostrando a importância das hidrelétricas públicas nos Estados Unidos. Se a TV puder me alcançar aqui, eu gostaria de expor. 73% das hidrelétricas americanas no controle do Estado. Pois muito bem, do ponto de vista econômico-financeiro, senador Otto, fala-se em privatizar por 20 bilhões de reais uma empresa que tem recebíveis via tarifa por conta das indenizações relativas à medida provisória 579 de 2012, aproximadamente 40 bilhões. Ativos que beiram 400 bilhões e receita líquida anual superior a 60 bilhões. Isso só pode ser fruto de mentes incompetentes ou comprometidas por interesses que não são os do povo e do Estado brasileiros. Os números são tão absurdos que nem é preciso fazer qualquer conta para perceber que esta operação não tem viés republicano. Somente a usina de Belo Monte custou 30 bilhões, valor bem superior ao que os entreguistas estimam em arrecadar com a venda de ações da Eletrobras. Para quem isso faz sentido? Certamente não é para o povo brasileiro e nem para o Tesouro Público. Vale lembrar que o povo brasileiro já pagou pelas usinas hidrelétricas na amortização, cujas concessões foram renovadas pela Lei 12.783 de 2013. Assim, com a privatização prometida por Temer e Meirelles ao capital financeiro internacional, o povo terá que pagar novamente por elas, mediante um aumento médio de tarifa de 16%, já estimado pela Anatel. Uma estimativa muito por baixo, diga-se de passagem. As propostas de aprimoramento do marco legal anunciam a criação de um ambiente especulativo para o comércio de energia, com total liberdade de formação de preços pelos agentes operadores. Desta forma, a operação do sistema elétrico passará a se dar pela cotação de mercado e não mais pelo custo de produção, permitindo extrema especulação de preços. A modicidade tarifária deixará de ser objetivo. Aliás, pelo contrário, é o lucro máximo que é conseguido quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda,
provocando um princípio de escassez, sem ainda faltar energia, mas no limite disso acontecer. Em seguida, vou dar uma parte solicitada pelo senador Otto. Mas a experiência vivida no governo Fernando Henrique mostrou que o capital privado não investe em nova geração e transmissão, principalmente em regiões sem densidade populacional. O capital privado gosta de comprar o que já está pronto e, a partir daí, minimizar os custos de operação e manutenção, embutindo na tarifa maior risco do sistema. Em última instância, busca, conforme o explicado anteriormente, provocar ou permitir desequilíbrios entre oferta e demanda pela falta de investimentos, para que, desta forma, consiga maximizar seus lucros. Não é preciso convencer ninguém que o capital privado não tem nenhuma preocupação com o caráter social, estratégico e constitucional da energia elétrica, que deixará de ser um bem público para se tornar mercadoria, foco de especulação financeira e lucro desmedido. No apagão de 2001, se tivéssemos pronta, senador Regufe, a interligação, linha de transmissão norte e sul, poderíamos ter evitado o racionamento do Sudeste, com a geração do sul do país, que estava com sobras de água. Hoje temos todo o país interligado, o que nos dá grande vantagem e margem de manobra estratégica na operação do sistema. Esta capacidade de transferência energética única no mundo torna nosso sistema elétrico altamente eficiente, ao contrário do que este governo insiste em dizer. Esta eficiência nos propicia, inclusive, a possibilidade de poder operar com uma capacidade de geração instalada menor, porque nós podemos transmitir energia de zonas com deficiência de água para zonas com suficiência. No caso de privatização, com provável fatiamento dessa estrutura, esta eficiência será jogada fora, pois o sistema não irá mais operar de forma coordenada, tal como faz hoje. Esta queda de eficiência irá embutir mais custos na operação. Junte-se a isso a questão atual do nível dos reservatórios, senador Regufe, muito baixos e que demorarão anos para se recuperar. Isto é claro, se além de chuvas em maior quantidade, também tivermos investimentos em novas usinas e linhas de transmissão. Em outras palavras, o risco de apagão por falta de investimentos, conforme ocorrido em 2001 no governo Fernando Henrique, tende a reaparecer. E provavelmente, assim como foi no governo FHC, vão tentar colocar a culpa na falta de chuvas, escondendo a proposital falta de investimentos para aumento do lucro tarifário. A única forma de podermos garantir investimentos em geração e transmissão necessários à expansão de nosso sistema é pelas mãos de uma Eletrobras forte. A questão tarifária, conforme vem sendo apresentada pelo governo através do Ministério de Minas e Energia, é uma falácia, é uma mentira. Por vezes chegam a falar que não haverá aumento das tarifas. Esta afirmação é tão absurda que a Agência Nacional de Energia do próprio governo admite que tarifas de energia elétrica sofrerão aumento. Eles admitem o fato, mas erram no valor. 16,7, vai ser muito acima disso. Do ponto de vista político, é importante citar que a privatização do sistema Eletrobras por este governo ilegítimo é um sequestro eleitoral, já que a privatização de empresas públicas não constava da proposta de governo de Dilma e Michel Temer. É importante, senhoras e senhores senadores, ter uma visão quantitativa, saber o que exatamente o governo quer privatizar. A Eletrobras é a maior empresa brasileira de geração de energia elétrica. Produziu 170,9 milhões de megawatts em 2016.
o suficiente para atender a mais de 1/3 do consumo anual de eletricidade do país. Sua capacidade instalada atingiu 46.856 megawatts em 2016, o que representa 31% do total instalado no Brasil. Do total da capacidade instalada, cerca de 94% vem de fontes limpas, com baixa emissão de gases e de efeito estufa. Ao todo, são 47 usinas hidrelétricas, por 20 bilhões de reais. 114 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão. 2 termonucleares, 69 usinas eólicas e uma usina solar, próprias ou em parcerias, distribuídas por todo o território nacional. Correspondem, muito deles, a alguns dos maiores empreendimentos no Brasil e no mundo. Vários deles de caráter estruturante e pioneiros. A empresa é líder em transmissão de energia elétrica no país. Em 2015, atingiu aproximadamente 61 mil quilômetros de linhas de transmissão com tensão maior ou igual a 230 kV, o que representa quase metade do total das linhas de transmissão deste tipo no país, ou cerca de 1,5 voltas ao redor do globo terrestre. Quanto à capacidade de transformação, a Eletrobras é responsável por 239.866 megawatts de potência, distribuídos em 271 subestações em todas as regiões do país. Senador Regufe, senador Otto, senador Lindbergh, senadora Vanessa, há homens de sorte na política brasileira. Henrique Meirelles é um deles. Sem tradição eleitoral, sem qualidades intelectuais específicas e conhecidas, sem popularidade, apenas com a experiência de bancário, conseguiu chegar ao centro do que é exatamente o governo e quer privatizar. A Eletrobras é a maior empresa brasileira de geração de energia elétrica. Produziu 170 milhões de megawatts em 2016. Minha gente, a sorte do Meirelles é que não temos imprensa crítica no Brasil. Nossa liberdade de imprensa, sobretudo na grande mídia, está voltada para destruir a nacionalidade. Na prática, ela protege Meirelles. Por exemplo, ninguém da grande mídia tratou da questão altamente suspeita de que Meirelles foi presidente do Conselho Administrativo da JBS. Se fosse o empreiteiro, se fosse o próprio Wesley Batista, teríamos, como de fato aconteceu, uma bateria de acusações e insultos contra ele. Entretanto, não quero fazer aqui denúncias sobre possíveis desvios de Meirelles. Na área da carne, minha diferença com ele é outra. Vejo nele um traidor da pátria incrustado no seio do governo da República. Se não reagirmos, ele destruirá as bases econômicas do país, ancoradas num grupo de estatais estratégicas. Diante disso, só temos uma alternativa de poder no Brasil. E tomar nas mãos o comando absoluto da economia. Exatamente com quais objetivos, então, Meirelles assume o poder? Hoje, passados mais de um ano do impeachment, podemos ver as intenções do grupo palaciano liderado por Meirelles com mais clareza. São 3 metas muito específicas. Reduzir ao extremo o tamanho do Estado, incluindo setores sociais como do trabalho e da previdência. Abrir o máximo de espaço possível para o capital financeiro e o capital internacional. Promover o agronegócio, incluindo a cessão de terras na Amazônia a estrangeiros. A contraparte disso é a virtual destruição da indústria naval, notadamente a do petróleo, que chegou a ter uma expressiva participação na cadeia produtiva público-privada. Qual é a alternativa que podemos ter? Apelamos ao povo, num momento oportuno.
para aprovar um referendo revogatório para anular todas as iniciativas antipovo e antinacionais de Meirelles e de Temer, e com isso avisar a potenciais compradores que serão tratados como receptadores de bens roubados, revertendo-se a privatização sob o fundamento de interesse público, que prevalece em todas as culturas civilizadas sob o interesse privado. Concedo uma parte ao senador Lindbergh Faria. E eu estou aqui na fila, senador Requião. Senhor presidente... Posteriormente, seguindo a fila, a senadora Ana Amélia. E ela anda. Senhor presidente, eu quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Nós vamos, no próximo dia 2, segunda-feira, às 14 horas, fazer o lançamento dela no Rio de Janeiro. Instituto de Engenharia. No Clube de Engenharia. Clube de Engenharia. Mas eu quero trazer aqui minha preocupação, senador Requião, com a rodada de licitações de blocos de petróleo que vai acontecer amanhã. A 14ª rodada. Por que a minha preocupação? Primeiro, destruíram a política de conteúdo local. Nós tivemos 83 mil empregos diretos na indústria naval que estão sendo destruídos. Essa nova rodada de licitações praticamente não tem política de conteúdo local. Você vai conseguir compensar apenas em serviço, na contratação de pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto. É destruidor para o país. Teve todo um setor que foi construído, milhares de empresas, porque são navios, plataformas, sondas, mas tem toda uma rede de pequenas empresas aqui no entorno, que estão sendo destruídas com essa política. Tem mais. Reduziram royalties, também nesse leilão. Só vai ter 10% apenas em 40% dos blocos. E, por fim, tem uma medida provisória que estendendo o Repetro para 2040, dando isenção de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. O que é isso? É o oposto da política de conteúdo local. É você comprar máquinas e tudo ligado ao setor de petróleo e gás sem tributação no exterior. Então eu fico pensando, o grau de loucura que está sendo conduzido por esse governo. Eu sou do Rio de Janeiro, a indústria naval faliu. A senadora Ana Amélia é do Rio Grande do Sul. Lá aquele polo do Rio Grande, senadora Ana Amélia, é culpa desse governo. A destruição da política de conteúdo local. No momento, mas a destruição da política de conteúdo local é um fato. Então, eu queria aqui registrar, senador Roberto Requião, a minha preocupação com o que está acontecendo no dia de amanhã. E estão preparando, na verdade, vem depois os leilões do pré-sal. Também com a mesma linha. Já tiraram a Petrobras da condição de operadora única. A Petrobras, como operadora única, é quem administrava todos os investimentos que eram feitos. Então, eu quero aqui parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, ou do senhor, porque eu sei que Vossa Excelência agora está com um projeto que eu apoio muito, que é para retirar, fazer uma modificação justamente nesses tratamentos que são dados. E Vossa Excelência usa o caso da Suécia para falar do senhor, e eu queria parabenizá-lo trazendo essa minha preocupação. Mas dizer, senador Requião, que no dia 2 nós vamos fazer o lançamento da Frente Parlamentar, e no dia 3, que é o dia de fundação da Petrobras, vai ter um gigantesco ato público no Rio de Janeiro em defesa da soberania nacional. Então, obrigado. Antes de conceder a parte à senadora Ana Amélia, eu quero lembrar que o parente, que é o presidente da Petrobras, senadora, no Rio Grande do Sul, respondendo aos reclamos dos parlamentares que não admitiam a paralisação da indústria naval, respondeu: eu sou o presidente de uma empresa, a empresa é a Petrobras, que responde ao mercado e aos seus acionistas. Não tenho nada a ver com políticas sociais. O petróleo é o sangue do desenvolvimento de qualquer país. Para entendermos isso de uma forma mais simples, imaginem o parente, eu já disse isso aqui nessa tribuna, presidente da SEDAI no Rio de Janeiro, que é 99% de propriedade pública, mas ele assume a presidência da SEDAI privatizada. E a população reclama que em determinadas localidades está faltando o tratamento de esgoto e a água não chega com boa qualidade. Ele responderia:
da mesma forma com que respondeu aos gaúchos: eu não tenho nada a ver com políticas sociais. Eu sou presidente de uma empresa privada que responde ao mercado e aos seus acionistas. Esse pessoal está completamente louco. O nível de irresponsabilidade é absoluto. E eu quero aqui saudar a declaração de ontem de um dos candidatos presidenciáveis que se coloca até esse momento, que é o Ciro Gomes, apoiando a nossa proposta de referendo revogatório de todas essas barbaridades que são contra o interesse do Brasil e do nosso desenvolvimento, no caso de uma virada em que este governo abandone a condução do país no sentido de uma liberalização econômica que já faliu na Europa e pede asilo no Brasil e está recebendo asilo por parte de políticos altamente comprometidos com acusações que quase raiam ao nível da inverossimilidade tal o absurdo com que se apresenta. Senadora Ana Amélia, com prazer, lhe concedo a parte. Estava ouvindo Vossa Excelência, o senhor vinha de carro. Nem o presidente dos Estados Unidos aceita Vossa Excelência mais. O hábito do cachimbo entorta a boca, senador Requião. E eu vinha de carro ouvindo sua manifestação na tribuna, e agora com esses apartes, e vou ao primeiro ponto das referências ao senhor Henrique Meirelles. Não tenho procuração para falar, nem de defender o ministro da Fazenda, apenas para refrescar um pouco a memória que Meirelles foi muito bem aceito pela esquerda brasileira quando presidiu o Banco Central nos 8 anos de mandato do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha forte oposição na tribuna do Senado, seu amigo, em razão de uma política absurda que praticava já naquela época. Pelo menos o senhor tem coerência nas posições, senador Requião. Agora, o senhor trazer o caso, o senhor fez uma referência à omissão da imprensa brasileira em vários aspectos sobre esses fatos narrados por Vossa Excelência. Eu penso que é preciso repor a história recente de que a Operação Lava Jato repousa precisamente do desmantelamento onde? Em que empresa, senador? Lava Jato é Petrobras. Até o nome vem de um posto de serviços de combustíveis. Então, eu fico pasma de ver que essas referências à Petrobras não se dê atenção àquilo que foi a ruptura daquilo que foi o orgulho nosso brasileiro, patrimônio brasileiro, a Petrobras. O petróleo é nosso. Não, o petróleo não era nosso. O petróleo é de um grupo que tomou de assalto a Petrobras na Operação Lava Jato. Não sou eu que estou falando, é a realidade dos fatos. E eu queria, a propósito, senador, hoje, quem defende muito esse processo, eu acho que nós temos que ter controle daquilo que o Estado precisa prover à sociedade. E hoje o jornalista José Casado, que eu tenho um grande respeito, no jornal O Globo, escreve um artigo, Como Destruir uma Estatal, e narra a tragédia que se chama Empresa Brasileira de Correios, uma estatal de 220 anos, senador Roberto Requião. Então, nós precisamos dar uma refrescada na memória e na realidade para ver, de fato, onde estão os problemas do aparelhamento de Estado partidário numa estatal que devia ser gerenciada tecnicamente. Então, o que foi gasto em títulos da Venezuela, títulos da Argentina, dinheiro absolutamente jogado na lata do lixo, porque o prejuízo apurado foi de 5 bilhões de reais, senador. Então, senador Requião, respeito muito a sua coerência, mas eu preciso trazer esses dados aqui para colocar nesse debate sobre estatização versus privatização. Eu fico imaginando, senadora Ana Amélia, se Vossa Excelência, ou se a senhora, supondo que o meu projeto é acabar com as excelências no Brasil, vai ser aprovado. Aliás, no começo da história dos Estados Unidos, Adams propôs um título nobiliário para o presidente da República, também concordo que com Vossa foi Excelência, recusado por George Washington, que queria ser chamado apenas de senhor. Mas eu fico imaginando que a senhora tivesse uma fazenda importante de sua propriedade e tivesse um mau administrador, e o administrador lhe roubasse, desviando recursos, como fizeram os maus administradores da Petrobras, entre os quais uma boa parte do seu partido.
do PT também, do PMDB. E eles que respondam por isso, senador. Eles que respondam por isso na justiça e na lei. Tudo bem. Então, o que é que nós fazemos? A minha recomendação é colocá-los na cadeia. E parece que as instituições estão tratando disso. Mas eu fico imaginando se não seria uma insanidade a senhora propor a venda da sua fazenda por preço irrisório a estrangeiros alheios à vida brasileira, porque foi roubada por um mau administrador. Uma coisa mal administrada tem que substituir os administradores. E a mesma preocupação que a senhora mostra, e é minha também, com a Petrobras, eu coloco em relação a outras corporações no Brasil. Eu acho, por exemplo, que os pichulecos, como comumente são chamados, as gratificações e as doações eleitorais à margem da legalidade, a partidos políticos como o seu, como o meu, como o próprio PT, têm que ser punidos, mas eles são extremamente semelhantes, senadoras, às gratificações absolutamente ilegais do Ministério Público, do Judiciário e de corporações de funcionários que se valem do seu poder episódico e da complacência do Congresso Nacional e do Senado, dando vantagens indevidas. O Correio não está fora desse tipo de raciocínio, nem a Petrobras. Mas não é pelo fato de um bando de gangues tendo roubado a empresa pública que nós temos que doar a Petrobras para as multinacionais do petróleo, que são responsáveis por guerras genocidas no mundo inteiro. O controle da que Petrobras espécie é do de Estado, comportamento do governo pode ser justificado por um senador patriota? Nenhum, rigorosamente nenhum. Não vamos confundir alhos com bugalhos. E quero lembrar a Vossa Excelência que fomos senadores juntos. E eu lembro que a minha voz criticando a política do Meirelles era rigorosamente isolada na tribuna do Senado. Nunca contei com a parte de Vossa Excelência dando suporte ou estimulando as minhas Porque eu continuo também do mesmo lado, senador Roberto Requião, e a Petrobras continua controlada pela União. Essa é a diferença. A Petrobras está sendo entregue para as multinacionais com o silêncio do Congresso Nacional e do Senado. Mas Senador Roberto Requião, eu lhe dei 4 vezes o tempo, eu vou lhe dar mais 1 minuto se Vossa Excelência quiser concluir, porque aí eu tenho que passar para os próximos oradores para seguir a ordem aqui. A coerência que nós temos que procurar no plenário é a coerência com os interesses nacionais, com os interesses do povo, com os interesses dos trabalhadores. E não é por erro de alguns administradores que nós podemos alienar a soberania nacional, entregando os Correios, entregando a Petrobras, entregando a água para a Nestlé ou para a Coca-Cola, enquanto há um silêncio sepulcral em relação a esse governo, que é composto pelo meu partido, mas que está sendo acusado de coisas inimagináveis por uma pessoa normal, mas continua governando sem um grito de protesto nesse plenário, que admite que a Petrobras seja jogada aos abutres das 7 irmãs que já se multiplicaram hoje e a interesse de outros países e não o nosso. Isto chama-se, senadora Ana Amélia, coerência contra a corrupção e a favor do Brasil, do começo ao fim.